Olá, estamos de volta e agora vamos para o capítulo 22. O discurso de Paulo em sua defesa. Paulo inicia seu discurso na língua hebraica. Quando ele começa a dizer que é judeu, nascido em Tarso, está reafirmando sua identidade como um deles, como aqueles asiáticos que estavam acusando, né? E mostrando que foi criado em Jerusalém. Com isso, mostrando sua intimidade com tudo e com todos daquele lugar, inclusive com o templo. Instruído na lei por um dos maiores da época, isto é, por Gamaliel, e diz ser zeloso com Deus, assim como eles o são. Paulo começa a relatar o seu zelo para com Deus. Isso fez com que ele perseguisse a muitos que seguiam a Jesus, inclusive os encerrando na prisão. Paulo aqui fala que ele era tão zeloso com as coisas de Deus, que quando começa a surgir o povo do caminho, como eram conhecidos, ele se levanta ferozmente contra os cristãos, né, que na época não eram chamados de cristãos, persegue até a morte, leva para a prisão. Então ele está querendo dizer que isso tudo ele fez porque ele tinha cuidado com as coisas de Deus. Relata que o sacerdote sabia que ele perseguia os cristãos, que tinha carta para prendê-los e decide ir a Damasco para esse fim. Mas quando estava quase chegando, uma forte luz resplandeceu e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa voz era a voz de Jesus. Os que estavam com ele foram testemunhas e viram a luz, mas não ouviram a voz. Nesse momento ele fica sem visão e o Senhor manda que ele vá para Damasco. Então ele fica 3 dias sem ver e sem comer. Depois desses dias, um certo varão de nome Ananias vai até ele, ora e ele volta a enxergar. Ananias declara que ele será levantado para uma grande obra. E é para ele se levantar, se batizar e se lavar dos pecados, quer dizer, um arrependimento, né? Isto é, arrepender-se, invocar o nome do Senhor. Aqui Paulo relata que foi direto para Jerusalém e é arrebatado enquanto estava no templo. Essa passagem mostra que Saulo, mesmo rendido a Jesus, continuava praticando sua fé judaica. O templo era local de adoração a Deus. Relata que em visão Jesus aparece para ele e manda que ele saia imediatamente de Jerusalém, porque os judeus não irão receber o seu testemunho. Paulo lembra que na morte de Estevão estava presente e consentia em sua morte. Paulo acreditava que com as suas credenciais de um fariseu ia conquistar o povo judeu. Mas Jesus sabia muito bem que era mais importante ele se lançar aos gentios, os gentios de longe, para se converterem, do que ficar perdendo tempo ali com os judeus. Isso é, aqueles que não tinham a crença no Deus de Israel. E Paulo vai para esse povo. Quando Paulo diz que foi para os gentios, o povo não quer mais ouvi-lo. A multidão estava se sentindo tão insultada que o tribuno manda que o leve à fortaleza e o torturam para saber por que aquele povo estava clamando contra ele. O tribuno acreditava que houvesse algo obscuro, talvez um crime maior, e eles estavam escondendo isso dele, uma coisa maior na vida de Paulo. Quando estavam preparando Paulo para ser açoitado, ele faz a célebre pergunta: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? É lícito? Então Paulo revela que é cidadão romano, e o tribuno diz que ele conseguiu a cidadania por um alto valor. O tribuno não era um romano de nascença, ele comprou a cidadania dele, né? Um alto valor financeiro. Ao que Paulo diz que ele é de nascimento. Então, assim, ele tinha total direito, né? Então, todos se afastam e até o tribuno fica cheio de temor, porque o tinham ligado, isto é, tinham amarrado a Paulo. Mas isso tudo, gente, está se cumprindo porque isso tudo é um propósito de Deus, né? E Deus tem a maneira dele, as estratégias dele para chegar no objetivo. E o objetivo de Deus, do Senhor, era que Paulo chegasse a Roma, né? Depois ele vai ficar 2 anos preso aqui em Cesareia e depois ele vai para Roma. Mas tudo é com a permissão do Senhor. Não é diferente na nossa vida, né? Tudo que nos acontece é permissão de Deus, tá bem?
Uma boa noite para você. Amanhã nos vemos novamente, tá? Até amanhã.